Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você já parou para pensar o quanto pode ser difícil sair da pobreza? No vídeo de hoje você vai descobrir por que isso é tão difícil. Para isso eu trouxe 5 dicas infalíveis que vão te ajudar a sair da pobreza. Então, se você ficou interessado nesse assunto, assiste esse vídeo até o final. Imagina que você está desempregado vivendo com a ajuda dos programas sociais do governo. E você está fazendo isso durante alguns meses. Só que você, que é uma pessoa que gosta de trabalhar, procurou emprego e conseguiu arrumar um trabalho. E começou a trabalhar e o que aconteceu? Você perdeu o auxílio do governo. Só que para você trabalhar, você vai ter que deixar seu filho com alguém, você vai gastar com transporte e acaba que quando você recebe o seu salário, não sobra quase nada por conta dessas despesas. E aí o que vai acontecer com a maioria dos brasileiros? Vai preferir pedir demissão do seu emprego para ficar em casa recebendo auxílio do governo. Afinal de contas, você em casa sem trabalhar recebe mais do que trabalhando. Essa é a armadilha de um governo assistencialista, fazendo com que você dependa sempre dele e não busque independência financeira e nem desenvolvimento pessoal. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você está desempregado e você está recebendo alguma ajuda desses programas sociais. No final você está recebendo R$800 por mês. Acaba que você começa lá a distribuir currículo e finalmente alguém te contrata. E o valor do seu salário vai ser um salário mínimo, que atualmente é R$1.320 por mês. E nessa empresa você vai começar a fazer network, você vai aprender a fazer planilhas no Excel, você vai aprender sobre a parte administrativa, como funciona. Tudo isso vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Só que para você conseguir trabalhar, você teve que deixar seu filho numa creche, você teve que gastar com transporte para ir até a creche e depois ir até o seu trabalho. No final, você teve um gasto de R$600. 400 da creche e R$200 de transporte. Então, quando você vai fazer as contas, 1.320 menos R$600, você vai ficar com R$720 por mês. Aí você para pensar, poxa, eu recebia R$800 em casa, agora eu estou trabalhando e recebendo R$1.720. Aí você para pensar, em casa é mais vantajoso, eu recebo um pouco a mais e não preciso trabalhar. Esse vai ser o pensamento da maioria dos brasileiros. E para as pessoas que pensam dessa forma, elas vão ficar eternamente no ciclo da pobreza. Elas nunca vão prosperar. Por isso que é tão difícil sair da pobreza. Para resolver esse problema, precisa ser criado um sistema que incentive o empreendedorismo, o desenvolvimento pessoal e a inovação. E para te ajudar nesse caminho, eu vou falar 6 dicas infalíveis para você sair da pobreza. Mas antes de eu continuar, se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdo novo para você. A primeira dica para você sair da pobreza é educação. A primeira coisa que uma pessoa tem que ter como básico é aprender a ler e escrever. Com isso você já consegue pelo menos receber um salário mínimo. Mas você não vai querer parar por aí, ficar recebendo só um salário mínimo. Você vai querer mais. Para isso, você vai para um outro degrau, você vai fazer um curso técnico, você vai se especializar em alguma profissão. Aqui eu não estou falando para você fazer faculdade, porque a faculdade você vai ganhar dinheiro lá na frente. Um curso técnico você vai demorar de 1 a 2 anos e já vai sair com uma profissão e conseguindo um bom salário. Você pode fazer um curso técnico de enfermagem, você pode fazer um curso técnico de programação. Programação que é um emprego que está precisando muito, você não vai ficar sem emprego. Você se especializando em algum curso técnico, você já vai conseguir sair da média do brasileiro. Você saindo da média, você vai conseguir ter um salário melhor. Outra coisa que você vai precisar buscar é educação financeira. Atualmente já tem até alguns colégios que ensinam, mas a maioria dos colégios não ensinam esse tipo de educação. Aqui você vai aprender a controlar o seu salário, controlar o que entra, controlar o que sai. Você vai aprender a montar sua reserva de emergência, você vai estudar o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, o que é um CDB. Dessa forma você vai conseguir administrar o seu dinheiro e vai saber onde investir ele. E não vai correr aquele risco de cair naqueles golpes de internet, aquele golpe de pirâmide, que fala para você colocar o teu dinheiro lá e você vai receber 10% todos os meses. Aí você recebe o primeiro mês e depois seu dinheiro some. Você nunca mais consegue falar com a pessoa. Agora, a segunda dica que eu dou para você sair da pobreza é desenvolva alguma habilidade. Você precisa entender que as pessoas pagam para resolver problema
E quanto mais difícil for o problema, mais elas vão pagar. E você pode ser essa pessoa que vai resolver o problema dela. Então, quanto mais você estudar, mais você se especializar, mais você vai ser procurado, porque vão ter poucas pessoas que vão ter essa habilidade. E lembrando que se você fizer um bom trabalho, fizer um trabalho com eficiência, você vai ser mais procurado ainda, acabando se tornando uma referência no mercado. Quer ver um exemplo? Eu vou citar aqui um pedreiro. Foi um caso que aconteceu comigo. Me deram a referência de um pedreiro, um cara que era muito bom. Então eu fui atrás desse pedreiro. Quando eu conversei com ele, que ele falou para mim: só vou poder fazer obra na sua casa daqui a 6 meses, porque a agenda dele estava toda lotada. É essa pessoa que você tem que se tornar, uma referência no mercado. Agora, a terceira dica para você sair da pobreza é a mudança de mentalidade. O ambiente que você se encontra hoje influencia muito na sua vida, na forma com que você pensa, na forma com que você age. Por exemplo, se você começar a ler um livro e você está num ambiente ruim, a pessoa vai falar para você: para que você está lendo esse livro? Você não vai aprender nada, para de perder tempo. Se você está procurando ganhar dinheiro, prosperar, a pessoa vai falar: dinheiro é para rico, você não vai conseguir. Isso vai acontecer porque essas pessoas que estão nesse ambiente têm a mentalidade limitada. Antes de você começar algum projeto, essas pessoas já vão começar a te criticar, mas você não tem que esquentar a sua cabeça com isso. Você inicia o seu projeto e não vai pensar em nada, só vai executar. Mas para você conseguir fazer isso tudo, você vai ter que mudar os seus hábitos, sua mentalidade. Ao invés de você ficar assistindo Netflix, ao invés de você ir tomar uma cervejinha no final de semana, você vai começar a escutar podcast, você vai ler livros, você vai fazer cursos. Tudo isso, com o tempo, vai mudando a sua mentalidade e você vai conseguindo sair desse ambiente de pobreza que você se encontra hoje. Agora, a quarta dica para você sair da pobreza é viver um degrau abaixo da sua renda. Partindo do princípio que você já consegue pagar sua moradia, já consegue pagar sua alimentação, sua conta de energia, você vai precisar viver com menos do que você ganha. Sabe por quê? Vamos supor que você é mandado embora amanhã e você não tem dinheiro nenhum. Como é que você vai fazer para você sobreviver? Provavelmente você vai ter que pegar algum empréstimo e vai se enrolar cada vez mais. E você não vai conseguir pagar nem o aluguel da sua casa. Com isso, o dinheiro que você receber do seu salário, você vai separar no mínimo 10% e vai jogar para sua conta da corretora e vai começar a investir. A primeira coisa que você vai fazer é montar a sua reserva de emergência. Depois que você montou sua reserva de emergência, você vai começar a investir em quê? Em ações, fundos imobiliários, renda fixa. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você ganha R$2.000 por mês. Você deve separar pelo menos 10% do seu salário para investir, o que seria R$200. É claro que não vão ser todos os meses que você vai conseguir fazer isso, porque com R$2.000 vai acontecer de ter meses que vai acontecer algum ocorrido que você não vai conseguir colocar os R$200. Tudo bem, isso é normal, só que você tem que entrar no eixo novamente e continuar investindo. Agora, tem aquela pessoa que ganha R$2.000 por mês e já está no sufoco. Gasta esse dinheiro com moradia e alimentação. Não sobra nada para ela. Se você está nesse caso, eu te sugiro fazer uma renda extra, vender alguma coisa, algo desse tipo. Porque com esse dinheiro que sobrar além dos R$2.000, esse dinheiro você vai utilizar para investir. Por mais que você esteja investindo pouco, só de você fazer isso, você vai estar mudando a sua mentalidade. Sua mentalidade hoje provavelmente é aquela mentalidade de curto prazo. Você quer ter tudo imediatamente. Agora, quando você está investindo, a sua mentalidade passa a ser de longo prazo. Ou seja, você vai pensar daqui a 2, 3 anos e aí você vai se animando para investir cada vez mais. Cada vez mais você vai querer ver o seu patrimônio crescendo. Eu, quando comecei a investir, eu comecei com pouco, mas eu fui cada dia trabalhando mais, fazendo mais renda extra e fui aumentando meus aportes. E aí você não vai fazer isso para sempre. Vai ter um momento que você já vai ter uma estabilidade no teu patrimônio que você não vai mais precisar trabalhar tanto. A quinta dica para sair da pobreza é prioridade. A sua prioridade hoje é sair da pobreza. Ou seja, você vai abrir mão daqueles prazeres imediatos que vão te dar aquela felicidade momentânea, como comprar um tênis, comprar uma blusa nova, jogo do tigrinho, jogo de aposta de futebol. Todo esse dinheiro que você vai deixar de gastar no presente, você vai acumular para lá no futuro você poder gastar esse dinheiro. Quer ver um exemplo? Qual a sua prioridade? Comprar um tênis hoje de R$500 ou colocar esse seu dinheiro num CDB, que é uma renda fixa que paga mais ou menos 1% ao mês, e no final do mês vai te dar
R$ 5 por mês. E é claro que você não vai fazer isso só uma vez, você vai fazer isso todos os meses. No mês você vai deixar de comprar um tênis, no outro mês você vai deixar de comprar uma blusa, no outro mês você vai deixar de trocar de televisão. Você vai se sacrificar praticamente todos os meses, mas no final de alguns anos você vai ver que você vai ter acumulado algum patrimônio. Não tem jeito. Para a sua vida financeira mudar, você vai ter que abrir mão do presente para colher os frutos lá no futuro. Outra coisa, muitas pessoas elas ficam preocupadas em querer ter uma aparência, ter um carro novo, ter um tênis legal, ter uma blusa nova, querer fazer aquela viagem linda para postar no Instagram e acaba esquecendo de viver os momentos com sua família, com seus entes queridos, que são coisas que realmente vão ficar nas suas lembranças. Até porque esses bens vão se desfazer, a sua vida vai passar, um carro que era novo vai passar a ser velho. Só que lembrança não, a lembrança ela fica na nossa cabeça. Sair da pobreza é pensar diferente das pessoas que estão no nosso ambiente. É você pensar fora da curva. No início vai ser muito difícil, porque você vai estar fazendo coisa que ninguém no seu ambiente faz. Então, às vezes, você vai se questionar se o que você está fazendo é a coisa certa. Mas você tem que continuar investindo, você tem que continuar estudando, lendo, escutando podcast. Tudo isso vai fazer você sair da pobreza. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Fui!